Para compartilhar um texto da Palavra de Deus, nessa meditação que nós fazemos diariamente. Queria compartilhar um texto que se encontra em Tiago, capítulo 3, onde ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Portanto, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo animal. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É interessante observar que Tiago escreve isso para a igreja daquela época, que também serve para os nossos dias, né? E não é simplesmente o escrito de Tiago. Acima de tudo é a direção do Espírito Santo, né? Acima de tudo é a orientação dada por Deus para que a igreja tome cuidado com relação a isso, né? Com relação ao que nós falamos, o que nós expressamos. Certamente o falar é um tema importante para Tiago, porque a gente vai ver isso em várias passagens do livro de Tiago, né? É interessante observar que ele escreve sobre a língua e trazendo uma exortação sobre a necessidade da transformação do nosso coração e da nossa mente. E a gente olha que o falar é um dom de Deus, né? Um dom de comunicar, um dom de louvar, de admirar a manifestação de Deus, que pode também se tornar uma ferramenta de orgulho, de ódio, blasfêmia e de enganos diabólicos. Várias vezes escorregamos de um para o outro. E a gente observa, por exemplo, que lá no princípio, quando Adão foi colocado no Éden, não existia pecado. E um dos pecados que começou a acontecer na vida de Adão, ou do ser humano, foi no falar. Quando o Senhor coloca Adão ali e o Senhor fala assim: olha, pode comer de todos os frutos, mas daquele você não come, porque certamente morrerá. Mostrando inclusive que Deus não proíbe homem ou ninguém de nada. Deus simplesmente traz o alerta, né? Traz ali uma advertência para que nós não venhamos a tropeçar. E qual foi o erro de Adão? Adão simplesmente já errou ali ao comer e em seguida ao falar, né? Onde ele começa a culpar a mulher, né? Então você vê ali a ação da língua agindo de forma diabólica, né? É a mulher que o Senhor me deu, ela me enganou e eu comi, né? Então nós vemos aqui que quando o Tiago escreve a respeito disso, a gente vê isso como uma forma de evidenciar se somos genuinamente cristãos por meio desse texto. Quando ele fala assim que é um mundo de iniquidade, por exemplo, ele diz que a língua é um mundo de iniquidade. Isso significa que nossa língua
se identifica com o sistema mundano, decaído, rebelde e pecaminoso. Nós temos muita facilidade em falar as coisas erradas do que as coisas certas. Elas estão sempre diante de nós, nos desafiando a nossa vida cristã, desafiando se somos genuinamente cristãos ou não. Às vezes se apresenta diante de nós situações onde existe realmente ali um desafio para ver se nós vamos dar continuidade àquela expressão contrária ou se nós vamos quebrar aquilo imediatamente e falar o que é correto, né? E nós sabemos que todos tropeçam no falar, né? Isso é normal. Mas a palavra de Deus nos exorta a respeito de algumas coisas. Lá no Salmo, por exemplo, 35, 28, diz que a constante louvor e gratidão nos lábios de alguém transformado. Então, quando nós somos transformados pelo Senhor, o nosso louvor, a nossa boca tem que expressar constantes louvores ao Senhor, gratidões ao Senhor, né? Expressões de glória ao nosso Deus e ao nosso próximo, né? Nós somos desafiados a controlar a língua, a controlar o que nós falamos, né? Provérbios também ele traz assim alguma coisa relacionada a isso, né? Que fala que a linguagem é alguém que passa por uma experiência genuína com Deus, transmite vida, cura e ainda alimenta outros. Então, o falar evidencia se nós somos genuinamente cristãos ou somos cristãos de qualquer maneira. O falar evidencia também se existe maturidade em nós como cristãos, se somos maduros o suficiente. Então, quando nós nos convertemos, entramos num processo de crescimento, né? Nós somos nascidos do alto de Deus, somos geração de Deus, como diz lá em Tiago 1,18. Assim como o filho traz as marcas genéticas de seus pais, as quais se acentuam à medida que ele cresce, somos filhos de Deus, vamos trazer marcas do seu caráter. E a cada momento que nós crescemos, espiritualmente falando, nós temos a oportunidade de eliminar da nossa vida coisas que não são aprovadas pelo Senhor. O crescimento vai trazer também discernimento de coisas. É óbvio que quando você se converte, a princípio você vem com toda a bagagem do mundo, você vem com toda a bagagem do pecado. E ali o Senhor começa a trabalhar em sua vida, em seu coração, e você vai começar a entender que algumas daquelas coisas que você trouxe do mundo já não faz parte da sua vida, do seu caráter. E você começa a eliminá-las, você começa a tirar muitas delas. Olha, isso aqui já não serve mais. Olha, isso aqui eu aprendi quando eu estava no mundo. Isso aqui eu aprendi talvez na escola, ou no trabalho, em algum lugar, mas isso aqui já não cabe mais. Então começa a eliminar. Então a maturidade vai evidenciar a partir do momento que nós começamos a tirar coisas a eliminar as arestas, podemos dizer assim, de coisas que nos sujam, nos prejudicam, né? E nos levam a pecar contra o Senhor. Por isso que quando Tiago fala que a gente coloca o freio na boca do cavalo, né? Ele fala que para controlar, né? A forma de você controlar ele de um lado para o outro. E ele também traz o exemplo dos navios, que tem um leme pequeno, mas além daquele navio ser enorme e pesado, ele é controlado pelo piloto, pelo capitão, né? Então, mas ele fala assim, mas se controlarmos nossa língua, todo o nosso corpo, toda a nossa vida vai estar sob controle. É nesse sentido que o nosso falar evidencia a santidade. É interessante, né? Esse exemplo que o Tiago traz, de que você controla coisas pesadas, coisas grandes, mas aquilo que é tão pequenininho é difícil de ser controlado. O falar também evidencia qualificação para ensinar, por isso que ali no início ele vai dizer isso, né?
porque na igreja do século I, o ministério de ensino conferia certa autoridade e prestígio. Motivação errada para o exercício desse ministério. Provavelmente é isto que está por trás da exortação de Tiago. Alguém, para estar na condição de mestre, deve ser provado no seu falar. Sabemos que os mestres serão julgados com maior rigor, como diz lá no versículo 1. Então, o que nós falamos tem um peso muito, muito forte sobre a vida das pessoas. Se nós ensinamos o certo, tem um peso muito positivo na vida das pessoas. As pessoas vão crescer e vão transmitir a outros o crescimento. E aquelas outras pessoas vão crescer e vão glorificar ao Senhor. Mas se nós ensinamos coisas erradas, se nós falamos aquilo que nós simplesmente pensamos ou achamos, né? O que nós ouvimos por aí afora e que não está firmado nesta palavra, nas Escrituras Sagradas, nós estamos caminhando por um caminho que Deus não aprova, que Deus não concorda, e consequentemente nós estamos transformando para outras pessoas palavras que não são palavras de bênção, e isso vai trazer prejuízo na vida daquelas pessoas futuramente. E aí quando o que acontece? Quando aquela pessoa começa a andar erradamente, o culpado primeiramente não é ela, mas aquele que ensinou as coisas erradas para ela. Por isso que ele diz assim: não sejam mestres, porque serão julgados com maior rigor. Mas nós temos que usar as palavras, inclusive a palavra de Deus, para o ensino, de uma forma que evidencia a verdade das Escrituras, independente se as pessoas gostam ou não, porque depois nós não seremos julgados por ter ensinado aquilo que Deus não mandou ensinar. A gente olha bem a questão do atalaia, né? Quando o Senhor escreve lá, manda Ezequiel falar sobre o atalaia. O atalaia tem que chegar na pessoa e falar a verdade. Olha, você está em pecado, se você não deixar o pecado, você vai morrer do seu pecado. E se o atalaia ficar com receio de falar para a pessoa, ou tiver, aquela pessoa é uma pessoa assim e tal, eu não vou falar porque a pessoa vai ficar chateada, então o Senhor diz que cobrará do atalaia por não ter falado. Porque para Deus não existe isso. Deus não faz exceção de pessoas. Não existe o mais rico, nem o mais pobre. Não existe para o Senhor o mais capacitado e o menos capacitado. Para o Senhor todos somos iguais. Então a palavra que é para um também é para o outro. Então aqui nós vemos que aí ele fala que a língua é potencialmente destrutiva, mas também edificante. Nós sabemos que é a verdade, né? Ela é colocada num lugar estratégico, né? Próximo da mente. Nossa língua não se cansa, marca toda a carreira da existência humana, que seja criança, jovem ou velho, ela está presente. O caráter de uma pessoa reflete no seu falar e determina se haverá benefício para ela, assim como para os que a cercam. Uma das formas de demonstrarmos amor fraternal é abençoando o nosso próximo. E aqui Tiago fala assim, que é um mundo de iniquidade colocado os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Aí depois ele vai dizer que com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com a língua nós amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Então da nossa boca tem que proceder apenas bênção e não maldição. Então a palavra de Deus fala que assim é a vida do homem, né? Mas você fala assim: não, mas eu não faço isso, eu não falo isso, eu controlo, né? Será mesmo? Né? A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus fala a verdade. Se ela está dizendo que da nossa boca muitas vezes saem isso, né? Palavras de bênção e palavras de maldição, é porque a palavra de Deus fala a verdade. E como diz o texto, né? Outro texto diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? A palavra de Deus é a verdade.
Então, quer queira, quer não, em determinados momentos a gente acaba falando coisas que não devemos falar. Mas a palavra do Senhor nos exorta a ter esse cuidado, né? A começar a nos policiarmos e eliminar do nosso vocabulário coisas que não são agradáveis ao Senhor. Por isso que ele diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. E ele diz mais assim: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então aquele que só produz água salgada não vai produzir água doce. E o que produz água doce não vai produzir água salgada. Então nós temos que ter esse cuidado no nosso falar, no nosso agir, na nossa forma de expressão, porque isso vai refletir sobre todo o nosso caráter. As pessoas vão nos olhar pelo que nós falamos, embora muitos acabam interpretando erradamente, mas as nossas palavras têm uma força muito grande diante das pessoas. Se nós falamos e vivemos o que falamos, nós somos tidos como pessoas sinceras, pessoas de caráter, pessoas de palavra. Mas se nós falamos e nós não vivemos como nós falamos, já perdemos muito com tudo isso. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Se a palavra de Deus nos exorta a isso, nós precisamos ter esse cuidado para que nós possamos ter vida tranquila, ter vida de bênção, ter vida de abençoar vidas, abençoar pessoas e levar muitos outros ao conhecimento dessa verdade que um dia foi nos apresentado e que nós recebemos, que é a palavra de Deus. A palavra essa que vai nos conduzir à presença do Senhor. Então, irmãos, como o Tiago aqui escreve, não pode ser assim. Então nós temos que expressar o que é correto, o que é bom, o que é agradável ao Senhor e às pessoas. Amém? Nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus que nos guarde, que nos fortaleça em tudo isso, que nos ajude. Né? Amém? Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, queremos louvar e bendizer o Teu nome por todas as coisas, pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra, Deus, pelo cuidado do Senhor, e queremos aqui, Senhor Deus, apresentar nossas vidas, falhos como somos, sabemos que temos falhado, muitas vezes nas nossas formas de expressões, mas que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar condições, meu Deus, de eliminar do nosso caminho tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de comunhão com o Senhor. Sei, meu Deus, que temos falhado em muitos momentos, em muitas palavras, mas queremos fazer o melhor, queremos viver da melhor forma, queremos agir conforme a Tua Palavra tem nos ensinado. Abençoa nossas vidas, abençoa nossos irmãos, nossos amigos, abençoa também aqueles que estão enfermos, pelos quais estão sendo apresentados por muitos agora, Senhor, que estão ali nos hospitais, que estão nos leitos, nas clínicas também, ou em casa, oh Deus, diante de toda essa pandemia que tem acontecido e tantas outras enfermidades que têm assolado, oh Deus, a vida das pessoas. Meu Deus, cremos no agir do Senhor, na forma, oh Deus, de cura que vem das Tuas mãos. Abençoa e faz a Tua obra em nosso meio, em nossas vidas e no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê forças para resistir a tudo isso e prosseguir adorando e glorificando o Seu nome. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor. Amém?